Prepare-se. A gente está prestes a desvendar um dos maiores mistérios da natureza. Um mistério que está escondido, bem, no animal que, à primeira vista, parece ser o mais frágil de todos. Vamos pensar nisso por um segundo. E se tudo que a gente aprendeu sobre a lei do mais forte não estivesse completo? A história da ovelha, ela vem para desafiar tudo isso. Ok, vamos mergulhar fundo nessa história. Para começar, a gente precisa entender a real dimensão desse animal. E os números, olha, são impressionantes. Existem hoje no mundo cerca de 1,2 bilhão de ovelhas. Para ter uma dimensão do que isso significa, é quase a população inteira da China. É mais do que toda a população da Índia. No planeta existem mais ovelhas do que cachorros. E essa história não é de agora, não. A ovelha foi um dos primeiríssimos animais a serem domesticados pela humanidade, há mais de 10 mil anos. A civilização, do jeito que a gente conhece, cresceu se vestindo com a lã e comendo a carne dela. E a capacidade de adaptação é inacreditável. Elas vivem em praticamente qualquer lugar do mundo. E é aqui que a biologia delas fica fascinante. A pupila de uma ovelha é retangular. É, isso mesmo. Isso não é só um detalhe, não. É o que garante a ela uma visão de quase 320 graus. Ela consegue ver o que está acontecendo atrás sem nem precisar virar a cabeça. Mas aí vem a ironia, uma ironia trágica. Com essa visão quase perfeita, quase panorâmica, ela tem um único ponto cego, exatamente atrás de si, o lugar exato de onde o predador ataca. E essa não é a única vulnerabilidade dela. Agora, a gente entra no drama de verdade, num cenário de vida ou morte que define a existência desse animal. O termo em inglês é cast sheep. É basicamente uma condição em que a ovelha, por algum motivo, vira de costas e simplesmente não consegue mais se levantar. Tenta imaginar a cena. Ela se deita para descansar, talvez num terreno meio irregular, rola um pouquinho para o lado e pronto, fim de jogo. Fica ali, de barriga para cima, o peso da lã, o peso do estômago enorme dela, tudo isso a impede de se desvirar. E a partir daí, o relógio começa a correr. Os gases no estômago se expandem, pressionam os pulmões e em poucas horas ela morre, sufocada. Simplesmente porque caiu de costas. É preciso pensar no quão absurdo isso é. Nenhum outro animal na natureza tem essa fragilidade. Um lobo, um urso, uma onça, se eles caem, eles se levantam. A ovelha, não. Ela precisa ser salva. E é isso que nos leva ao coração desta análise, ao grande paradoxo, um verdadeiro mistério da evolução. A lei da selva diz que quem sobrevive é o mais forte, o mais rápido, o mais adaptado. E a ovelha? Bem, ela não tem garras, não tem veneno, não corre rápido e se cansa com uma facilidade incrível, não tem camuflagem e, como a gente acabou de ver, morre se cair de costas. Ela é basicamente o lanche perfeito. Então, a pergunta se torna inevitável. Como é possível que este animal, que pela lógica de Darwin já deveria ter sido extinto há muito tempo, seja um dos mamíferos mais numerosos e bem-sucedidos do planeta, superando de longe a soma de todos os leões, lobos e ursos do mundo? A resposta não está na força, não mesmo. Está em algo completamente diferente. O grande segredo do sucesso da ovelha é a submissão. Então, o ponto central é este. A ovelha sobreviveu porque, de uma forma muito estratégica, ela trocou a autonomia dela por segurança. Ela basicamente contratou o melhor guarda-costas que existe, o ser humano. Enquanto o lobo luta sozinho no frio, a ovelha dorme quentinha e segura. Por quê? Porque aprendeu a ouvir a voz do pastor. E não se engane, isso não é por burrice. Um estudo da Universidade de Cambridge descobriu que as ovelhas conseguem reconhecer e lembrar de pelo menos 50 rostos diferentes por mais de 2 anos. Rostos de outras ovelhas e de humanos. Elas sabem exatamente quem é o pastor e quem é o estranho. A neurociência vai ainda mais fundo. Quando uma ovelha fica isolada, ela entra em pânico. Os níveis de estresse dela disparam a um ponto que podem literalmente matá-la. Elas são biologicamente programadas para não ficarem sozinhas. A dependência delas não é uma fraqueza, é uma estratégia de sobrevivência. E é exatamente aqui que a história da ovelha se transforma num espelho para nós, porque em muitos aspectos nós somos assustadoramente parecidos com elas. Para pensar. A necessidade de pertencer, a gente também adoece na solidão. Nossos pontos cegos sobre o futuro, sobre perigos que a gente não enxerga. E quantas vezes na vida não ficamos virados, presos em dívidas, numa depressão ou numa zona de conforto incapazes de nos reerguer sem nenhuma ajuda. E isso nos traz a lição final.
Uma lição que está escondida num texto muito antigo, mas que é pura biologia. Muita gente conhece essa frase do Salmo 23, né? Guia-me mansamente a águas tranquilas. Mas o que quase ninguém sabe é que isso não é só poesia. É uma questão de vida ou morte. A ovelha sabe, por instinto, que não pode beber água de um rio com correnteza. Por quê? Por causa da lã. Se ela cair, a lã fica encharcada e a puxa para o fundo como se fosse uma âncora. Ela se afoga em segundos. E isso ilustra perfeitamente o ponto. Na vida real, o pastor precisa ativamente construir pequenas represas com pedras. Ele literalmente acalma as águas, para que o rebanho possa beber em segurança. Ele cria as condições para que a vida seja possível. E isso tudo nos leva a uma pergunta final. Onde é que a gente tem buscado saciar a nossa sede? Nas águas agitadas e barulhentas da ansiedade, das redes sociais, da opinião dos outros, águas que no fim só nos puxam para baixo? Ou será que a gente busca as águas tranquilas que realmente restauram a vida? O paradoxo da ovelha nos ensina que a sobrevivência e talvez a prosperidade não vem da força bruta, mas de saber em quem confiar para nos guiar. Se essa reflexão fez sentido, se inscreva no canal para mais conteúdos assim e deixe um comentário, partilhando o que mais chamou atenção nessa jornada.